Então, senhores nobres de Belfo Roxo, os plebeus também, né? Brotei. É... Caraca, cara, eu ainda tô pensando sobre isso. E às vezes eu quero estar errado, cara. Eu não quero estar certo em certas coisas, não. Porque ser o profeta do caos não é uma coisa muito interessante, né? Mas vamos lá. Os senhores já devem ter visto já. Talvez algum gerador de conteúdo já falou sobre isso. Eu provavelmente não sou o primeiro, eu não vou ser o último. Mas parece que foi protocolado aquela PEC, né? Não sei se chega a ser uma PEC ou se é uma lei. Eu não liguei muito para ler sobre isso, para eu não ficar triste. Eu só li só um pouquinho sobre esse projeto de lei. Só em algumas matérias. Eu não peguei para ler, não. E eu não vou pegar para ler porque eu sei que não é muito saudável ficar lendo esse tipo de propostas de leis que são mandadas pelos governos, né? Mas eu estava num grupo, né? Eu estava num grupo um grupo lá que geralmente tem. Que eu tenho, né? Que os caras gostam de debater, gostam de falar um monte de coisa. Só que nesse grupo tem. Eu digamos assim, se eu tivesse que botar em porcentagem, eu acho que uns 70% são de conservadores neocons, né? E aí eles estavam debatendo, eu só observando, só ali naquilo ali, né? Eles estavam debatendo sobre esse projeto de lei, sobre a castração química, né? Que parece que tá para entrar em vigor, né? Cara, aí eu tenho que voltar no passado para poder explicar umas coisas, né? Eu já fui a favor disso, sei lá, uns 6 anos, 7 anos atrás, eu era muito a favor dessa coisa da castração química. E eu vou dar até um relato sobre por que eu era e de como não tem como você fugir do emocional quando você vê um caso que te mexe no emocional tete a tete, na sua cara. É difícil você conseguir se desvencilhar do emocional nesses casos, né? Quando eu era novo, eu tinha um vizinho que ele. Eu já contei essa história, mas tenho que contar de novo. Me desculpe por ser repetitivo, mas enfim. Eu tinha um vizinho que ele. Sabe aquela família tradicional evangélica? Tipo assim. Hum, Pô, vai soar um pouco arrogante, cara, mas não tem como falar de outra forma. Sabe aquela família evangélica pobre, burra? Sabe qual é? Eu tinha um vizinho que. Eu tinha uma família, né, de vizinhos que era assim. E, cara, é aquele tipo de família que é até controlado pela igreja, sabe? O que a igreja fala é meio que o que eles vão fazer. Se a igreja falar pra eles comerem cocô, fezes, eles vão comer. Só que dentro dessa família, existia um cara, que era o pai, né? O marido, o pai, o esposo. E ele ficava naquela sempre de um tempo ele tá na igreja, ele tá sério, no outro período ele é um alcoólatra que espanca os filhos. A típica família bostileira, né? Família médica bostileira. Até aí, família, a típica família tradicional, né? E quando eu era pequeno, eu sempre fui, eu não era muito amigo, mas eu era amigo dos filhos dessa família. Então tinha a garota, que era mais velha, e tinha os dois filhos, os dois moleques. Então eu era muito amigo dos dois moleques. E quando eu ia na casa deles, jogar bolinha de gude, rodar peão, qualquer tipo de coisa, soltar pipa, esse tipo de coisa, tinha sempre uma coisa muito curiosa que depois eu fui percebendo o que tá acontecendo. A filha, tipo assim, não tô falando que sou eu, sou o Chad, não. Qualquer homem, qualquer mulher que chegasse naquela casa, ela dava mole ao ponto de tentar te arrastar pra cama. Ela fazia isso de forma descarada e ela tirou o cabaço de muito moleque daquela época, no meu tempo. Eu sempre digo que as mulheres que mais descabaçaram a minha geração, meus amigos, foi ela e uma outra também que. Essa daí talvez eu faça um vídeo específico sobre ela no futuro, mas que não vem ao caso, né? Elas sempre aquele modus operandi. A gente ia lá, ia soltar pipa, ia jogar peão, alguma coisa, tava na laje do moleque lá, porra, fazendo cerol pra poder botar na linha da pipa, esse tipo de coisa. Então você descia, ia dentro da casa,
A garota te arrastava pra dentro do quarto. Ah, vamos brincar. Aí chegava pros irmãos, vamos todo mundo brincar de pique-esconde. Tu se escondia com ela debaixo da cama. Ela metia a mão no teu palhaço. Isso, cara, a gente tinha um que na época? Ali acho que eu tinha uns 10 anos. Essa garota tinha 14 pra 15. Os irmãos, um tinha 8 e o outro tinha 11. Então, daí você vê, né? Daí você vê a situação. Daí, esses casos continuavam acontecendo, então, obviamente, todo mundo já ia pra casa dela na maldade, né? E acabava acontecendo tudo isso. Mais pra frente, alguns anos foram passando, né, talvez uns 2 anos, uns 3 anos, do nada. Eu lembro até hoje, cara. Eu lembro que eu tava saindo de casa pra ir jogar bola. Aí correria, pessoal gritando: pega ele, pega ele, pega ele. Aí arrombando a porta da casa desse vizinho, um outro vizinho. E eu tentando entender o que tava acontecendo. Aí eu cheguei e conversei com um colega meu, com um colega da minha mãe, na verdade. Com a colega da minha mãe, que era a vizinha nossa. Aí eu falei com ela: o que tá acontecendo? Aí ela: não, parece que o fulano tava abusando da própria filha. E aí o pessoal quer pegar ele pra dar aquela coça nele, aquela surra nele, né? E aí ele conseguiu fugir, tipo assim, todo mundo ficou sabendo. E aí tem um caso mais repugnante disso aí, cara, que até hoje, cara, o pior é que essa mulher, ela me adora, cara. Ela pode me ver, que ela sempre fala comigo. Quando eu tava no Brasil, cara, quando eu encontrava com ela, sabe quando a tua máscara social, ela não consegue ficar? Você olha pra cara da pessoa, sente um nojo, sente um desconforto absurdo. Então, eu sentia muito com isso com essa mulher. Por quê? Quando descobriram, quando isso tudo caiu na boca de todo mundo e nos ouvidos, essa mãe sabia que a filha era abusada. E pior, cara, essa família é totalmente, cara, essa família é muito zoada, mas muito zoada, os filhos são muito zoados. O pai, quando ele não tava abusando da filha, ele tava espancando o filho por absolutamente nada. Tipo assim, ele fazia uma besteirinha de criança. Era uma surra num quintal da casa dele, de todo mundo escutar, cara. De vizinho falar: pô, mano, a gente tem que fazer alguma coisa que o fulano tá, tipo assim, tá pra matar o filho dele. E o pessoal sempre falava com a esposa: falava, pô, você deixa isso acontecer, como você deixa isso acontecer? E, pelo menos com a parte da surra, ela falava: não, mas ele é o marido, ele é o pai. Ele que é na hierarquia da família, ele tem o total controle, como a igreja fala. E depois que estourou essa parada do abuso, cara, o pessoal de novo foi falar com ela. Ela falou: não, eu já sabia de tudo. Cara, não é que o cara abusou, tipo assim, umas 2, 3 vezes. O cara abusava dela desde que ela era pequena, cara. Desde que ela era criança, entendeu? Até a fase adolescente dela. E a mãe sabia, cara. A mãe sabia. E sabe qual era a justificativa dela? Não, ela falava: não, eu orei muito para Deus, eu sempre orava para Deus, porque ele ia tocar no coração do meu marido e ele ia parar com isso. Aí eu te falo: como eu vou manter a máscara social com uma mulher dessa, cara? Não tem como, cara. Não tem como. E depois eu fui vendo como tudo se desenrolou na vida dessa mulher e da família, os filhos, porra. Um foi lá, começou a usar droga, virou um viciado. O outro, tipo assim, não faz absolutamente nada, é extremamente perdido, cara. Tipo assim, a garota, hoje é uma mulher, né? Também ficou sequelada, mas por incrível que pareça, ela é a mais normal dos irmãos. Por incrível que pareça, cara, por incrível que pareça. Mas ela virou uma cachorra, né, cara? Ela virou uma cachorra. Hoje em dia ela tá mais controlada, mas ela tinha virado uma cachorra dadeira por conta dos abusos, né? Então, como eu cresci e eu vi esse caso, eu sempre tive uma perspectiva, até mesmo quando, na época que o Bolsonaro falava sobre isso, esse pessoal falava sobre isso, eu sempre tive essa perspectiva: não, tem que fazer castração química mesmo, tem que ser assim mesmo. Até que no Rio de Janeiro, se eu não me engano, era na revista Extra, tinha. Hoje em dia eu não sei se existe isso. Tinha uma página só pessoas que são presas. Só pessoas que foram presas naquele dia.
Tipo assim, era uma página grande pra cacete. Cara, é muita gente presa por dia, cara, no Rio de Janeiro. É extremamente absurdo, né? Absurdo. E, cara, e. E eu ficava pensando, falei, caraca, cara, eu olhava aquela página, aquelas pessoas ali, e alguns, eu não sei se era na revista Extra, mas em alguns casos apareciam os crimes que o cara fazia. E tinha muito crime de violência dentro de casa, violência contra a mulher, violência contra a filha. Então eu sempre tive aquela perspectiva de que tem que castrar quimicamente mesmo e xereca pro abusador, né? Até que um dia eu tava conversando sobre essa revista, se eu não me engano, a Extra. Eu tava conversando com um cara que trabalhava em jornal. Ele falou uma coisa pra mim. Ele falou, Epifania, tem muito cara que ele vai preso, que esse tipo de coisa, que esse cara aparece aí, que na verdade não é verdade, sabe? Ele foi falsamente acusado, alguma coisa desse tipo, e a cara dele tá estampada no jornal. E eu parei, eu refleti isso, e como você começa a olhar pra casos bizarros e como a lei do Brasil é uma merda, de como os julgamentos são horríveis, cara, por mais que você possa ter uma visão de que isso seja uma coisa boa, que isso vai ter efetividade, cara, você não tem um país que tem uma legalidade, um país sério, sabe? O Brasil é uma república de bananas, cara. Então não tem como você levar a sério esse tipo de coisa. E aí eu fui pensando, eu fui mais lendo mais sobre isso, conversando com muitas pessoas até da área, né, cara? Alguns advogados que eu já conhecia, até falando sobre muito de leis na questão da vara da família. E realmente, cara, você vai ver casos e casos onde o cara é falsamente acusado e tem a vida totalmente destruída. Tem um caso particular, tem um advogado, eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele é até famosinho alguns anos atrás, que eu ficava brincando, eu falava que esse cara era o Batman dos homens, né, em questão de vara de família, porque ele só trabalha na vara de família. Ele, se eu não me engano, ele é de Curitiba. Acho que ele já apareceu em algumas pequenas lives assim na Machosfera uns anos atrás. E tem um caso que ele relatou, ele sempre relata os casos dele no Facebook, hoje em dia deve relatar mais no Instagram. Aí, mas se eu lembrar, eu boto nos comentários aqui se vocês quiserem seguir esse cara, porque o trabalho dele é muito bom. Ele contou um caso aonde um cara estava se separando da sua esposa, e aí a esposa acusou ele de ter abusado do filho, sabe? Acusou ele de ter abusado do filho. E se eu não me engano, ela espalhou cartazes na cidade falando que esse cara era um abusador. E aí, esse Batman, né, esse herói que ele fez, ele foi lá até as últimas consequências pra punir essa mulher. Ele ganhou por conta do. Por conta da. Acho que se eu não me engano, não sei se foi no civil ou no criminal. Agora eu não lembro. Mas ele entrou com um processo, processou a mulher, provou que ela era maluca, que ela era uma doida varrida, e que o filho não tinha sido abusado, tinha sido só uma situação de prejudicar o marido, né, cara? Esse tipo de coisa é muito comum, cara. E aquela coisa, até nós homens, se a gente escuta que um cara é abusador, a gente fica aquela coisa, cara, acho que esse cara é mesmo. A gente não dá o benefício da dúvida. Vocês podem falar o que for, mas a tendência é a gente acreditar, porque, querendo ou não, os casos que a gente mais vê sobre isso são geralmente feitos por homens, né? Não tem pra onde correr. E aí esse cara, esse advogado, ele ganhou o processo. E o que ele fez? Ele queria uma. Ele queria que a mulher pagasse por isso, né? Ferrasse ela no financeiro. Só que ela não tinha dinheiro. Aí o que esse cara fez? Esse cara foi lá e processou os pais dela, cara. Falando que se ele. Se. O cara é um herói. Se o. Se a mulher não consegue pagar, os pais vão pagar. Aí os pais. Eu não sei se acabou assim, né? Mas estavam numa situação onde ia tomar o apartamento dos pais dessa mulher. E eu vi muitos comentários, né, falando, nossa, mas você não pode culpar os pais. Ele, não, culpo sim, porque se os pais não derem educação, ela vai sentir na carne agora, vendo os pais tendo que vender o apartamento para poder quitar a irresponsabilidade dela, né? Então, cara, imagina quantos caras são acusados sobre isso e teriam a vida totalmente destruída e passando por uma castração química. E pior,
Nesse caso dessa lei, cara, parece que eles querem criar também um cadastro, cara, de informações desses caras. Então imagina, você é falsamente acusado, você sofre uma castração química e você é cadastrado numa lista de abusadores de infantis. Cara, imagina a sua vida, cara. É até melhor você estar morto do que estar vivo com uma mácula dessa nas tuas costas. E não tem mais o que fazer. Imagina se esse cadastro for aberto a empresas, tu nunca mais arruma um emprego, cara. Tua vida acabou. Tua vida acabou. Então uma falsa denúncia pode te deixar com um peru basicamente de plástico, que não vai ser mais usado para nada, é só para fins estéticos ali corporais, né, que não vai funcionar. Tu vai estar num cadastro, tu nunca mais vai ver seu filho, tua vida acabou. Então, como eu vou ser a favor disso num país, numa república de bananas igual ao Brasil? Não tem como. E dentro desse grupo, que majoritariamente tem mais conservadores, cara, os caras estavam totalmente a favor até quando você fala que o Brasil não é um país que tem uma boa legalidade, cara. Os caras estavam a favor, não, tem que castrar quimicamente. Ah, se alguém for falsamente acusado, isso é a minoria. Eu falei, a minoria? A minoria? Sério mesmo que você acha que é a minoria, cara? E daí você vai explicando pros caras, e os caras falam a seguinte coisa. Olha só a seguinte coisa que os caras falam. Por isso que eu sempre falo, cara, o conservador, ele não vê o homem como um ser humano. Ele vê o homem como se fosse um instrumento, cara. Um instrumento, e o homem tem que aceitar tudo. E uma das coisas que os caras estavam falando muito é que, cara, mesmo se o cara for falsamente acusado, se tiver 10 pessoas, 9 foram acusados injustamente, mais um, olha a ideia do cara, mais um desses caras, ele realmente abusou e sofreu castração química, então valeu a pena. Ou seja, vale mais a pena você destruir a vida de 9 homens para poder pegar um que fez algum tipo de coisa, algum tipo de abuso infantil. Olha o nível do pensamento dos caras. Então, ele não vê esses 9 homens como seres humanos. Ele vê como seres baixos, né? Como seres inferiores que, em prol da sociedade, em prol de uma sociedade melhor na cabeça dele, ele é a favor disso. E aí começou defendendo pena de morte no Brasil, esse tipo de coisa que são absurdas. Beleza, eu até aceitaria, como eu disse lá, se fossem coisas que tivessem provas cabais. Entendeu? Por exemplo, o cara foi acusado de fazer uma violência contra uma criança. Você acha o sêmen dele na criança. Porra, sabe? Aí não tem justificativa. Então, nesses casos, beleza. Mas no Brasil não funciona assim, porque a lei ela pode ser distorcida, cara. As coisas não são como estão escritas, e sim pela interpretação de um juiz. E eu te pergunto, ouvinte, você quer ficar na interpretação de um juiz? Eu não quero. Eu acho que os senhores também não. Mas é esse tipo de coisa que vai acontecer. E o pior, cara, que é o que eu sempre falo, as leis no Brasil elas são esquizofrênicas. Elas são esquizofrênicas. Porque você cria uma lei e ela vai começando a criar ramificações e se tornando uma coisa muito maior, ou ela vai sendo posta em uma outra lei. Por exemplo, a Lei Maria da Penha. O pessoal acha que a Lei Maria da Penha é só quando tu vai lá e dá uma surra matrimonial na sua esposa. Não é. Tem várias outras coisas. Violência psicológica, violência financeira, por exemplo. Um exemplo muito claro. Você tem um carro, a família tem um carro. Você não deixa da tua mulher dirigir esse carro porque você acha que ela não dirige bem e você não quer deixar. Se ela entrar com um processo na Lei Maria da Penha falando que ela quer que no caso ela tá sendo violentada patrimonialmente, cara, tu é pego na Lei Maria da Penha. Então a Lei da Maria da Penha ela vai engatilhando várias outras coisas que vão cada vez mais aumentando sua pena e deixando o processo mais robusto. Aí eu te digo, imagina só se essa lei de castração química começa a servir também para violência contra a mulher. Esquece criança, violência contra a mulher. Ela é incorporada na Lei Maria da Penha. Aí, porra, tu chegou em casa, pô, tá doido pra meter, pô, tá com um saco cheio, fala pra tua mulher, pô, hoje eu quero dar um pente. A tua mulher, pô, não quero, mas, pô, só um pentezinho, cara, só pra tirar a gala. A gala tá, pô, o saco tá roxo aqui.
a minha gala tá, chega tá grossa, eu tenho que tirar isso um pouco pra fora. A mulher tá bom, vai lá dar. Aí ela dá um revs na cabeça dela, ela vai te denunciar. E aí, o que que tu vai fazer? Ou nem isso, ela vai transa com você na maldade e depois te denuncia. Tu é castrado quimicamente, cara. E esse tipo de coisa não importa pros neocons, cara. É aquela coisa, de um lado, na esquerda, você vê aquelas pautas identitárias, que é uma merda. Mas a pauta de costumes também desses conservadores é outra merda. Você vê esses debates de conservadores aí que tem na internet, que é feito aí esses dias de hoje, é só pauta de costumes, cara. Só isso. O Brasil se ferrando, o Brasil uma merda, e o cara reclamando de. Porque tem mulher fazendo abobo, ou reclamando que, por exemplo, tem parada não sei o que, tipo assim, estão financiando com dinheiro a parada LGBT. Então é só bater nessas pautas de costumes. E os caras, eles estão dispostos a sacrificar homens por essas pautas de costume deles. Então, cara, não chega nem a humanizar o homem. E aí eu tenho que ver até, cara, uma deputada do PSOL, cara, contra isso. Ah, ela tá contra isso pelos motivos errados? Tá. Mas, cara, é o ponto de que eu tenho que olhar e concordar com uma deputada do PSOL. Aí você vai falando, pô, Epifania é esquerdista. Tu é a favor da castração química no Brasil? Tu é? Tu é a favor da pena de morte no Brasil? Com esse judiciário que temos aí? Tu é realmente a favor? Pô, irmão, então tu tá maluco. Então tu tá maluco, tu não conhece como as coisas estão, tu tá, assim, tu tá louco, tá insano pra questão da realidade. Ao ponto que, beleza, castração química pra homens e pra mulheres que abusam de garotos ou de garotas. Porque tem. Eu tenho amigo que já sofreu isso. Claro que aqui é uma coisa que às vezes os caras têm. Eu acho que isso até uma hipocrisia. Talvez eu possa ter falado isso algum dia, mas é uma hipocrisia que talvez até eu possa falar de vez em quando. Você não pode comparar o homem com a mulher, botar na mesma situação. Isso não existe. Isso não existe. Por exemplo, uma coisa que eu sempre escuto falar é uma reclamação da própria Masterchef. Fala, não, se as mulheres estão fazendo, então nós podemos fazer também, sabe? Então você vê, por exemplo, os caras reclamam, não, porque a mulher faz, então temos que fazer também. Não. Se a mulher tá dando pra cachorro, tu vai dar também? Tu vai transar com um cachorro? Não, porra. Tu tem que manter a tua integridade, a tua ética e a tua moralidade. Entendeu? Mínima que pelo menos mínima que você tenha. Então também não dá pra comparar uma violência de uma mulher com um garoto, pô, de um cara com uma garota, cara. Não tem como, não tem comparação. É a mesma coisa de uma feminista que ele fala, não, nós temos que ganhar a mesma coisa se a gente tá na mesma empresa, mas a tua eficiência é igual a de um homem. Tu, o homem, por exemplo, se a mulher chegar, a mulher engravida, e aí ela tem os meses lá que ela pode ficar em casa porque questão do filho, né? Pra poder ficar aqueles primeiros meses com o filho. O homem tem esse direito? Não, não é igual. Nunca é igual para homem para mulher. Aí vai ter mulher falando, não, porque o homem ele pode chegar lá, ele pode transar com várias que ele é visto como garanhão. Mas a mulher se trepar com várias é visto como uma IGP, uma mulher suja. É porque homens e mulheres não são iguais. Não são iguais, cara. Não são iguais. Mas você vê que, pelo menos eu lendo a matéria, em nenhum momento fala sobre abuso de mulheres, cara, com crianças. E vamos supor que essa lei também sirva para mulheres. Tu vai castrar a mulher quimicamente? O que tu vai fazer? Tu vai cortar o clitóris dela pra ela não sentir mais prazer? Então, essa lei ela é punitiva apenas para homens. E pior, em um país onde as leis não funcionam. E às vezes você não tem nem como discutir sobre esse assunto, porque as pessoas vão levar para o lado ou de pautas identitárias, pautas morais, né? E sempre o lado emocional. Porque você pode fazer um teste agora. Você pode, depois de você escutar esse vídeo, pega uma pessoa que tu conhece e fala, cara, tá vendo que vão passar a lei de castração química
para abusadores de crianças, né? Você é a favor que essa lei passe? Pergunte isso pra pessoa. A pessoa fala, claro, cara. Um Pedro safado tem que ser preso, tem que ser não sei o que, sei o que, sei lá. Aí a pessoa vai ser a favor, mas tu chega e fala para, aí tu chega e explica para ela que isso pode entrar em outras leis, pode afetar ela, ele pode sofrer uma falsa acusação. O Brasil não tem legalidade nenhuma. Aí a pessoa vai começar a cogitar que talvez aquilo não dê muito certo. Mas de início todo mundo vai concordar, cara, porque é uma pauta, é uma lei que ela mexe com o emocional. Esse que é o foda, ela mexe com o emocional. Mas você percebe que esse tipo de coisa, esse tipo de leis vão passando, cara. Em algum momento lá na frente, isso vai respingar em homens que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, o flerte, né? A questão do flerte, que na gringa já é muito, já é um pouco mais complexo. Você tem homens que assediam mulheres, chega na rua, assediam uma mulher e tudo mais. Aí você cria uma lei dentro do país que os homens não podem abordar mulheres porque isso aí é assédio. Então tu acaba com o mercado sexual, porque como o cara vai chegar na mulher? Você deu todo o poder para a mulher, porque às vezes, cara, você tem uma mulher que você conhece, que você tá conhecendo, porra, ela não tá te dando bola. Mas tu vai ali desenrolando o sapatinho, pô, devagarzinho, tu consegue desenrolar aquela mulher, entendeu? Então, até a interação social para busca de sexo, ela começa a ser destruída. Você vê, cara, que hoje não existe mais com tanta veemência como existia pelo menos na minha época, baladas, bailes, esse tipo de coisa. Tipo assim, aquelas micareta, onde o cara comprava aquele abadá fedorento para chegar lá e ficar desenrolando mulher e tomando toco. Hoje em dia você vai fazer isso aí, se você for um Betinha, o que tu acha que vai acontecer contigo? Tu vai tomar na cabeça. Não tem jeito. Não tem jeito. E quando eu tava conversando nesse grupo, falando sobre isso, cara, caralho, todo mundo me batendo, cara. Todo mundo me batendo. Aí eu pergunto pros senhores, eu tô ficando maluco por falar sobre isso? Vocês podem falar, vocês podem discordar de mim, vocês têm toda a liberdade pra isso. Eu tô maluco de pensar assim, cara. Eu tô maluco de pensar que isso aí pode dar uma merda federal, que isso aí pode acabar pingando numa Lei Maria da Penha, ou ficando uma bola de neve, aumentando cada vez mais e mais e mais e mais. Só posso então tá ficando maluco. E aí, como o grupo tava numa pegada muito emocional, né? Porque isso que eu acho engraçado, eu sempre falo, né? O conservador, ele gosta de criança no ventre, depois que nasce, foda-se, né? Eu nunca vi um conservador falando sobre qualquer tipo de ajuda ou retirar crianças da rua, esse tipo de coisa. Depois que nasceu, foda-se, é assim que eles pensam. Ou eles vão lá e usam o homem de qualquer forma possível para poder custear a vida da criança. Ah, ele tá tomando alienação parental? Foda-se. Ah, ele tá num casamento onde a mulher tá querendo predar ele financeiramente? Foda-se, é assim que pensa, né? E aí, cara, eu conversando com o pessoal, aí obviamente eu fui acusado de passar pano pra violentador, né? Porque, como disse, os caras falam a seguinte coisa: não, se prendeu pelo menos um, vale a pena. O importante é proteger as crianças. Eu concordo com isso. Mas você tem que ter uma lei robusta e você tem que ter um judiciário que preste. Senão, você só vai colocando mais leis, é aquela coisa. Foi até um argumento que o cara colocou lá. O cara colocou a seguinte coisa: não, mas você vai deixar de fazer lei porque o Estado não é eficiente. Não é mais fácil você consertar o Estado? Claro, isso aí é uma perspectiva que eu não acredito, né? Mas é o que eu falei. Em tese, é mais fácil você primeiro consertar as leis para depois você começar a propor os projetos. Porque não adianta nada você tentar trocar o pneu do carro enquanto ele está andando, né? Não funciona. E aí, cara, eu peguei um caso, eu não sei se os senhores lembram. Vocês se lembram do Magno Malta, cara? Ele foi processado uns anos atrás porque ele fez olha só, ele fez uma falsa acusação. Ele, se eu não me engano, ele estava numa CPI dos pedos, né? E se eu não me engano, eu não sei se ele era o relator ou se foi ele que fez a CPI. Mas em 2009, cara, durante a CPI, ele levou, cara, as emissoras de comunicação e expôs um cobrador de ônibus. Provavelmente ele escutou esse caso
e usou esse caso como uma coisa midiática para ele conseguir atenção, né? E ele foi lá e expôs esse cobrador, falou que o cobrador violentou a própria filha, cara. O cara foi preso, o cara foi torturado na prisão e 6 anos depois ele foi inocentado. E eu te pergunto, vocês acham que isso vale a pena? De novo, o cara foi preso, o cara chegou a ficar cego por conta das lesões que ele sofreu, né? Da tortura. Ele perdeu 80% da capacidade de visão e ficou ferrado. Ficou ferrado. Ainda mais num país, cara, aonde as pessoas, de novo, são levadas pelo emocional. Ninguém quis debater essa parada de uma forma séria lá no grupo, cara. Todo mundo levando pro lado mais emocional, né? Eu entendo, criança é foda, realmente criança é foda, mas não dá pra ser assim, cara. Isso é uma coisa muito séria, cara, muito séria. E às vezes eu sou criticado pelo fato, não, Epifania, você é fatalista, você é niilista. Não sou, cara, eu não sou. O meu fatalismo não é aquele fatalismo de it's over, acabou, não sobra nada para o Betinha, brutal. Não, é tipo assim, cara, o mundo é isso aí, o sistema é esse, então a gente tentar se desvencilhar do sistema o máximo possível, né, cara? Mas aí você vê homens que se dizem fora do sistema, que não são a favor do sistema, porra, propondo uma parada dessa e defendendo num país igual o Bostil. Aí não dá, né, cara? Aí não dá. E eu fiquei olhando essa histeria, eu fiquei olhando como isso foi se desenrolando, cara. E eu fiquei certo de que o Brasil tá na merda, cara. O Brasil tá na merda. E às vezes os caras criticam um pouco o fatalismo, no meu caso. Mas você vê, cara, que não tem pra onde ir, sabe? Não tem para onde você encontrar um caminho nesse caso. O sistema é esse daí. E sempre quem propõe essas paradas são os conservadores, cara. Os conservadores. Eles em nenhum momento pensam em resolver a doença. Eles sempre querem atacar o sintoma. E aí, de uma situação dessa, até com essa lei, se você tiver um material desses no seu computador, merda dessas no seu computador, você também pode ser castrado e você também pode ser colocado nessa lista aí, aonde em algum momento provavelmente vai vazar e talvez você seja até caçado, né, cara, por algum maluco que acha que você é aquilo e tu vai ter a vida totalmente destruída, vão atrás da sua família, se torna um inferno, cara, se torna um inferno. Uma falsa acusação não destrói só a vida do homem, mas destrói a vida de todos aqueles que estão perto dele também, né, cara? É uma parada muito complexa. Mas, como eu disse, não importa, cara. Não importa. Se é alguma coisa que é uma coisa que eu mais odeio nesses conservadores de hoje, se essas pautas morais forem uma coisa que vai dar voto pra eles, que eles entendem que é uma coisa que eles devam lutar, eles vão lutar. Eu tava vendo um debate um debate triste, cara, num desses conservadores, e o cara só falando de pauta moral, cara. E tipo assim, sabe aqueles chavões, tipo aqueles chavões bobos de conservador, parece que tá em 2000, sei lá, cara. Parece que a gente tava em 2014, 2015, com aqueles chavões do Bolsonaro, falando aquelas paradas. E o cara não consegue falar sobre economia, o cara não fala sobre leis, o cara não fala sobre a destruição das indústrias do Brasil. O cara tá preso naquelas pautas morais e identitárias, cara. E os caras não saem disso. Não saem disso. É que nem uma vez eu vi um esquerdista falando. O cara perguntando pra ele se é a favor de homossexualismo, se é a favor de trans. Aí o cara, pô, irmão, o cara era esquerdista. O cara falou, irmão, não quero saber disso não, cara. Eu quero saber, porra, tá todo mundo fudido, sem dinheiro. Porra, todo mundo se fudendo na favela, criminalidade do caralho. Eu não quero saber disso não. Tem esse pessoal daí da identitário, mas minha parada é outra. Eu quero falar disso aqui. Então, os caras ficam presos nessas pautas e parece que existe um prazer em predar o homem, em predar outros homens em prol dessa causa, né, cara? Em nenhum momento se tem um olhar e falar, cara, talvez isso aqui pode prejudicar o homem, talvez isso aqui pode ser até usado como uma arma política. Porque, por exemplo, você é um cara que não é uma pessoa não grata pelo algum político. O cara enfia isso aí no teu computador, faz uma operação, tu vai preso. Aí tu tá fudido, cara. Tua vida acabou.
sua vida acabou. Acabou. Isso é muito fácil de fazer. Se os caras no Rio de Janeiro, por exemplo, fazem flagrante lá com cocaína, com esse tipo de coisa, pô, isso aí é dois palitos, né, irmão? É muito comum, não sei hoje, né? Mas era muito comum no passado. Às vezes os caras estão fazendo alguma. Estão querendo se livrar de uma arma, por exemplo. O cara vai lá, pega um betinha desse na pista, aí vai fazer uma inspeção no carro do cara, bota uma arma lá dentro, e aí aquela arma que provavelmente foi usada em algum outro crime, incrimina o maluco e acaba com a vida do cara. Se isso aí a polícia do Rio de Janeiro faz isso com droga, com arma, imagina o que os políticos vão fazer, cara, com uma lei dessa de transformar os homens em eunuco e como as próprias mulheres depois, essas mulheres esquerdistas que estão no poder aí, vão querer arrastar isso aí para uma lei Maria da Penha ou criar uma lei até para usar isso como arma contra os homens. Aí eu falo, cara, é maluquice eu ser fatalista? Cara, eu acho que não.